Olá! Se não bastasse um vírus que já fez milhões de vítimas, a gente ainda precisa enfrentar uma onda forte de negacionismo da ciência. São pessoas adeptas da desinformação que tentam boicotar a vacinação, contrariam o isolamento social e o uso de máscara, fortemente recomendados pela comunidade médica. Mas esse movimento não é de hoje. Na Idade Média, o filósofo Giordano Bruno foi condenado à morte por defender a existência de vida em outros planetas. Outro caso famoso é o do cientista físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei, que foi processado pela Inquisição e precisou negar as teorias sobre o heliocentrismo, que coloca ali o Sol no centro do universo, já que na época a Igreja Católica defendia a Terra no centro do universo. Negacionismo nada mais é do que recusar e negar uma realidade cientificamente comprovada, baseada em fatos e evidências. E para falar sobre negacionismo, o Cena Pública recebe hoje o pesquisador italiano, professor da Universidade Federal do Ceará e estudioso do populismo, Fábio Gentili, a quem eu começo agradecendo a presença. Professor, muito obrigado, viu, pela sua vinda. Muito obrigado, é um prazer ficar aqui com vocês. Para conversar sobre esse assunto de grande relevância. Eu citei aí dois casos famosos do negacionismo. Isso prova bem que é um problema que vem lá da Idade Média, enfim. O que é que tornou ele mais crônico agora, na sua opinião? Então, como você acabou de falar, negacionismo você tem ao longo da história. Porém, acredito que nos últimos 60 anos, 70 anos, o negacionismo se tornou uma corrente ideológica e política mais radical com o Holocausto, a negação do extermínio. Lá que existe essa corrente que nega o extermínio também, né? Sim. Acredito que é lá que inicia o negacionismo contemporâneo. Porque é claro que você pode ter negacionismo, pode ser abordado pelos estudos sobre psicológicos, quer dizer, como funciona a mente, a cabeça do ser humano. Como você falou, existe uma tendência a negar coisas que têm, digamos assim, que são comprovadas pela ciência. Mas a partir da solução final, do extermínio, lá você tem um fenômeno de negação da história que se torna um movimento cultural, ideológico e político. Me parece que aquele é um marco para entender também depois todos os desdobramentos até hoje do negacionismo. E esses negacionistas, eles eram a favor do nazismo, então? Isso é... Sim. Existe essa ligação direta, porque eles negaram o Holocausto, de todas as formas. Sim. O mecanismo de negação do Holocausto foi explicado de uma certa forma pela psicologia. É um mecanismo que leva este movimento, estes grupos, a negar o que é comprovado pela evidência de documentos. Imagens, fotos, relatos. Dados e fotos. E que, inclusive, eles negam utilizando estratégias de comunicação. Além de estratégias, digamos assim, da construção de uma ideologia específica, uma estratégia comunicativa e lógica, para tentar negar os argumentos apresentados com base na evidência. Por exemplo, imagens de campo de concentração feitas pelos aviões, dados sobre quantas pessoas morreram. Existe uma vertente que inicia a negar
o extermínio dos hebreus, dos judeus, já a partir, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Também é possível dizer que este movimento, que inclusive não é a princípio de direita, mas é até de esquerda radical. Vou tentar explicar por quê. Porque a figura do judeu, ela é considerada de forma bem... leva um prejuízo, leva um preconceito na cultura da direita, mas também na cultura católica e também na cultura da esquerda. A própria esquerda apresenta o judeu como um banqueiro a serviço do capitalismo. Então, os primeiros negacionistas eram de esquerda radical também. Depois, estas ideologias transitaram também pela direita e alguns destes ideólogos de esquerda radical se tornaram também ideólogos de direita. Então, a negação do Holocausto inicia logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. E essa corrente nega também a Segunda Guerra? Ou acho que são fatos isolados? Nega ou pelo menos relativiza as responsabilidades. Certo. Dos atores, dos diferentes atores que tiveram um papel na Segunda Guerra Mundial. Relativiza as responsabilidades, por exemplo, fazendo uma revisão do que seria aquele pacto, aquele acordo entre nazismo e stalinismo, por exemplo, ou também a responsabilidade de outros atores dentro do cenário da Segunda Guerra Mundial. E tenta de relativizar o papel do nazismo de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Distribui, digamos assim, as culpas e as responsabilidades de forma diferente daquela que é uma análise histórica mais rigorosa e comprovada por documentos, evidências. Então, isso me parece um elemento importante. Então, o negacionismo tem toda uma história que marca a segunda metade do século passado e eu gostaria de colocar um momento importante que é a década de 70. Nós temos um negacionista francês, na década de 70, que escreve uma obra sobre uma obra de negação do extermínio dos judeus, nega a solução final e ganha a prefácio de um grande intelectual, Chomsky, grande intelectual norte-americano. Então, chancela ali a ideia dele também, né? Chomsky se defende das acusações de ter feito uma prefácio a uma obra de um negacionista, falando: eu não estou defendendo os argumentos dele, mas estou defendendo a liberdade de expressão. De acordo com o emendamento a emenda da Constituição norte-americana sobre a liberdade, the freedom of speech. Agora, esta defesa de Chomsky, a meu ver, é uma defesa muito fraca, esperta, mas fraca. Por quê? Porque existe um problema de responsabilidade. A liberdade sozinha não é suficiente. Quer dizer, eu também acho que hoje esse é um argumento utilizado pelos negacionistas nas redes sociais, a liberdade de expressão. Mas a liberdade, ela, para se tornar realmente liberdade, precisa ser
acompanhada da responsabilidade Sim. do que você fala. E de fatos, para ter um argumento que comprove o que ele está falando, né? Existe uma resposta que foi dada a Chomsky por um grande historiador francês, Pierre Vidal-Naquet, que fala, ok, a gente não pode, vamos respeitar a liberdade de expressão desses negacionistas. Porém, nós podemos dizer que eles são assassinos de papel. Estão matando, mais uma vez, os judeus que foram matados nos campos de concentração, mais uma vez no papel. Mataram pela segunda vez. Eu acho que esta resposta foi muito eficaz, foi um argumento muito eficaz. Com certeza. Preciso destacar que o maior negacionista, que é um historiador inglês, escocês, Irving, que se tornou o maior negacionista a partir da década de 70, 80, foi condenado num processo que foi feito por uma historiadora, Deborah Lipstadt. Ele foi condenado nesse processo. Existe um filme sobre este processo. Qual é, professor? Agora não lembro. É sobre este processo entre esta historiadora e ele. Ele foi condenado. É um filme recente que acabou de sair alguns anos atrás. Inclusive, ele foi, uma vez que ele transitou pela Áustria, na Áustria a Constituição proíbe você fazer apologia de nazismo. Sim. Foi preso. Ficou preso na Áustria. Então, estou querendo dizer que existe um problema de responsabilidade. Eu só acho que o negacionismo, ele meio que funciona como um método político para controle de massa, por exemplo? Isso faz sentido? Sim. Agora, nós aqui vamos transitar por uma outra questão, a meu ver. Porque estamos saindo de uma corrente limitada, porque o negacionismo, a princípio, ele era limitado a alguns grupos, ou da extrema esquerda ou da extrema direita. Bem radicais. Bem radicais. Por que isso? Porque circulava de forma quase clandestina. Claro, em uma sociedade tradicional, marcada por uma tragédia, como a sociedade depois da Segunda Guerra Mundial, o negacionismo, é claro que é quase uma coisa proibida. Sim. Vamos dizer assim, realmente circula entre poucos ambientes assim. Isso antes da internet, talvez, né? Você chegou no ponto certo. Agora, a internet e as redes sociais geram um fenômeno de massa que, a meu ver, tem, digamos, duas explicações. Eu não sou um especialista das redes sociais, mas, a meu ver, tem duas explicações. A primeira é que existe na sociedade de massa contemporânea, depois da Segunda Guerra Mundial, uma tendência a, digamos assim, relativizar e limitar o papel do nazismo e da solução final. Isso é para perder um pouco da culpa, professor, será? Para não se sentir tão culpado? Isso é um dos argumentos. Mas outro argumento é até chegar a dizer, mas dentro de si, sem poder manifestar isso, será que também Hitler e os nazistas tiveram bons argumentos? Porque o judeu realmente, ele é do jeito que foi apresentado na Igreja Católica, no próprio pensamento reacionário, enfim, porque ele carrega todo. É outra coisa também, a formação do Estado de Israel. Isso tem um papel importante, porque o Estado de Israel, ele tem um papel de, digamos, defender o mundo ocidental naquela região que é uma região sagrada pelos árabes, pelos palestinos, pelos árabes. Então, lá, geralmente, gera um conflito e, inclusive, a gente pode dizer que
o desempenho do Israel, assim, naquela região, que é um desempenho também pesado, porque podemos falar, sem dúvida, de uma condição de guerra e também de persecução e de genocídio do povo palestino naquela região, e radicaliza o negacionismo. Então, o negacionismo quer realmente utilizar a negação do extermínio dos judeus para atacar também o Estado de Israel, colocar em xeque o papel que o Estado de Israel tem naquela região. Acaba que tudo envolve política, de uma forma geral, né? Sim. Agora, então, voltando àquela questão que você colocou, que é muito interessante, a meu ver tem dois argumentos. O primeiro é que existe também uma tendência do ser humano às vezes, a não manifestar o que não estaria de acordo com, como se podemos falar, politicamente correto. E dizer, eu posso pensar na minha alma que o fascismo não foi tão cruel como é representado pelos historiadores, fascismo e nazismo, mas não posso declarar isso naquela época. As redes sociais destroem esta relação entre liberdade de expressão e responsabilidade. Destroem. E nas redes sociais você tem massas, multidões que manifestam de forma clara, cínica também as ideias. Essas ideias muitas vezes combinam com um negacionismo, com uma negação. Então se torna um lugar favorável para esses movimentos de extrema-direita se espalhar. E outra coisa também, criar um novo sujeito social que nega, quer dizer, não é apenas, digamos assim, mobilizar massas sociais que se formaram dentro de uma sociedade tradicional. É também criar um novo sujeito, uma nova geração de indivíduos que são criados a partir da ideia que é preciso fazer esta negação, que o negacionismo se torna uma prática, uma ideologia, uma prática comum, aceita nas redes sociais. O que me preocupa, e aí eu vou puxar isso para o nosso próximo bloco, é que muita gente acaba replicando essas notícias como verdade, mas no fundo nem conhece o assunto e está fazendo isso em favor de um partido político ou, enfim, de uma ideia concebida por um grupo da qual ele nem pertence muitas vezes. Vou aproveitar para chamar o intervalo, Cena Pública. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais também. Tem Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá, confere todo o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje o pesquisador italiano, professor da Universidade Federal do Ceará e estudioso do populismo, Fábio Gentili. Professor, eu terminei o bloco falando desse movimento da internet, que as pessoas acabam replicando muitas dessas teorias negacionistas. No entanto, eles não têm conhecimento sobre o assunto, fazem isso porque são de determinado partido político ou fazem parte ali de uma corrente que às vezes nem pertence de fato. Isso é um problema. É um problema sério. Eu vou te contar. O que me levou a ter mais visibilidade nas redes e na televisão foi justamente isso. Um dia eu estava no Facebook, mas assim, olhando alguns perfis de colegas, e achei o perfil de um colega que é um especialista de história da ditadura militar no Brasil, colocava uma notícia sobre um grupo de intelectuais que, inclusive, não são negacionistas. Digamos assim, são intelectuais próximos daquela área, daquele neoliberalismo que também apoia o governo Bolsonaro e apoiou também o Bolsonaro nas eleições, e que estava tentando de comprovar a raiz marxista do nazismo e do fascismo. E lá eu pensei, eu acho que um intelectual
de esquerda, agora não pode ficar recuado apenas no mundo acadêmico, mas precisa ter uma intervenção pontual nas redes sociais, porque são um espaço que a gente precisa ocupar. Sim. Não quer dizer que isso vai ser o espaço o espaço privilegiado, nem pode substituir o espaço clássico da universidade e também daqueles que são os movimentos sociais, tipo sindicato, partidos políticos, que têm um papel importante. Mas se tornou um espaço importante a rede social, porque lá acontece também, lá se faz hoje também a política, se faz. Então, é um poderoso espaço para fazer o que você falou, influenciar Sim. as massas. Então, sem dúvida, o negacionismo se alimenta das redes sociais, desse espaço, monopoliza, ocupa esse espaço e contribui para a formação de uma geração de pessoas que realmente acreditam nestes argumentos. Uma coisa é questionar, outra coisa é afirmar, que é o que os negacionistas fazem. Eles afirmam as coisas sem muito precedente e muito menos argumento. E isso acaba que quem quer ser diferente, acredito eu, segue a onda. E aí aumenta cada vez mais. É isso mesmo. Afirmar com base em argumentações, supostas argumentações. É tipo um bate-rebate. Sim. Bate-rebate. Assim. Mas eles sempre querem ter razão. Ter razão, claro. Tem três falas do presidente Jair Bolsonaro que me preocupam, e é bem dentro desse tema de negacionismo. Ele afirma que os portugueses nunca pisaram na África, que a escravidão foi o próprio povo da África que provocou o nazismo de esquerda e que o golpe militar nunca foi golpe, muito menos ditadura. São três fatos que a gente conhece bem, tem muito argumento para ser contrário a isso aqui. Como é que um chefe de Estado afirma essas três coisas criminosas até? Na sua opinião, por que isso acontece? Então, aqui nós entramos numa questão ainda mais contemporânea, atual. A conjuntura que a gente está vivendo, a partir, eu diria, da década de 90 e do início desse século que a gente está vivendo, que é marcada, como acabei de falar, pelo surgimento da sociedade em rede, sem dúvida. Mas também por outras questões que marcaram esta época. Eu sempre costumo dizer que o fim da União Soviética e o fim do comunismo geraram, digamos assim, abriram criaram um marco fundamental para entender o que está acontecendo. Porque o surgimento desta extrema-direita, esta nova direita, se explica a partir da década de 90 do século passado e chega até hoje. É uma onda. Então, me parece que o fim da União Soviética é do jeito como ela amparou a liberal-democracia no mundo ocidental. A liberal-democracia está em crise o modelo de representação fundamentada no papel dos atores tradicionais, que são o Estado, os partidos políticos, movimentos sindicais, gera uma falta de confiança também do cidadão nos, digamos assim, atores tradicionais da representação. Então, nós temos que entender o seguinte, que a direita ganha, a direita extrema ou radical, dependendo, porque não são a mesma coisa, ganha muito espaço nesta conjuntura e se propõe de organizar estas massas que não estão sendo mais representadas pelos atores tradicionais. Por que então o fascismo volta com tanta força no debate? Na Europa
nos Estados Unidos e também no Brasil. Por essa razão aqui, porque o fascismo, naquela época, entre o final do século 800 e a Primeira Guerra Mundial, se tornou um modelo de organização de uma sociedade de massa que não era mais representada pelo Estado liberal. Agora nós estamos numa crise do modelo liberal democrático e então esses movimentos, digamos assim, neofascistas, populistas, autoritários, que também utilizam o negacionismo como estratégia para aglutinar as massas, estão se propondo como modelos de organização da sociedade de massa. E tem dois agravantes aí, no caso, que são dois chefes de Estado, na época dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, e aqui o presidente Bolsonaro, que continua no poder, que argumentou muito mais, fortaleceu esse movimento todo, né? Na minha opinião, o senhor concorda com isso também? Sim, eu concordo. A Itália, como é que se coloca nesse momento? Então, nós temos, a partir já dos últimos, falei, dos últimos 30 anos, se a gente quer ser um pouco mais, digamos assim, pensar mais numa conjuntura política mais atual, eu diria, nos últimos 15 anos, 20 anos, você tem um crescimento da extrema-direita ou direita radical na Europa. Certo. Com alguns partidos e movimentos, alguns que chegaram no poder, outros que se aproximaram, chegaram perto do poder e outros que realmente ganharam o poder. É só pensar, por exemplo, no que aconteceu no leste da Europa, Sim, depois do fim da União Soviética, na Polônia, na ex-Iugoslávia, na Hungária, com esses líderes que até chegaram no poder. É só pensar, por exemplo, no movimento Chega no Portugal, que teve um crescimento expressivo nos últimos anos. É só pensar nos movimentos neofascistas e também no partido da Liga na Itália, que também até chegou a ser um partido de governo, sem esquecer o que aconteceu na França com Le Pen e o que está acontecendo com esse novo candidato, que ele tem digamos assim, um consenso bastante expressivo na área da direita extrema e radical. Então, seria interessante acompanhar as eleições presidenciais na França para entender se esse candidato de extrema-direita ele realmente vai ter um consenso expressivo na França. Enfim, você tem, então, um conjunto de fenômenos na Europa. Por outro lado, você tem o caso do Trump nos Estados Unidos. Trump tem um discurso claramente fascista nas eleições, quando ele foi eleito. Teve um discurso fascista quando ele foi derrotado e levou multidões para Ele não crê invadir. até hoje que foi derrotado, na verdade. Até hoje. Isso deve alimenta. acontecer aqui nas eleições do Brasil, você acredita? Aquele movimento de não sair do poder, de querer o apoio da população para permanecer? Acredito que haverá, digamos assim, uma confusão sobre isso. Acredito que haverá. Você acha que a eleição já está definida, por exemplo, como muitas pesquisas apontam já? Eu acho que o cenário é ainda de incerteza. Mas existe a possibilidade de ter um centrão? O senhor acredita? Porque a gente está bem nos extremos, né? Ou bem para a direita, ou bem para a esquerda, ou bem para a direita. Existe a possibilidade de ter uma terceira via, como fala? Isso é algo que se fala já faz alguns tempos aqui no Brasil. Muitos analistas políticos estão pensando que seria possível ter um presidente, um candidato a presidente que possa realmente ser expressão de um centrão moderado conservador. Eu realmente... Até agora não apareceu, né? Esse é o problema.
Porque as eleições de 2020, quer dizer, as eleições estaduais e Municipais. e municipais, até apontaram um crescimento do centro. Mas esse crescimento do centro depois ainda não apresentou nenhuma candidatura viável que possa, por um lado, questionar o presidente Bolsonaro, a candidatura do presidente Bolsonaro, e, por outro lado, possa se apresentar como alternativa a uma volta do Lula como presidente do Brasil. A meu ver, não vejo isso no horizonte. É claro que ainda falta um pouco de tempo para... Mas não suficiente para ter uma terceira via. A meu ver, não é suficiente. Está muito em cima já. A meu ver, não é suficiente, eu concordo. Não tem mais tempo para você apresentar uma candidatura nesta área de centro moderado. É possível que o central possa ser, digamos assim, como se fala, o juiz, o árbitro do jogo. É o mediador ali, né? O eleitor que votou no presidente Bolsonaro e se arrependeu. Eu vejo muito discurso de que, por exemplo, ele está arrependido, mas não votaria no Lula. O senhor tem visto isso também? O que é que isso quer dizer? Sim. Então, nós temos um problema, porque quando nós tivemos a eleição de 2018, a gente lembra que teve muitos eleitores de Bolsonaro que votaram contra Lula, Sim. mas não votaram a favor do Exato. Bolsonaro. Isso é um fato. Isso aconteceu. Era um voto de repúdio. É um voto de repúdio. Então, uma parte consistente, uma parte expressiva do eleitorado brasileiro votou contra e não votou a favor. O voto contra é um voto assim de repúdio, porém, depois não necessariamente se traduz em um projeto de governo. E o que aconteceu? Porque eu costumo dizer que o governo Bolsonaro, além da questão se você é de direita, de esquerda, eu estou tentando de fazer uma avaliação como cientista, foi um governo péssimo. Péssimo porque nesses 4 anos não temos nenhum indicador positivo em nenhum setor do governo brasileiro. O Brasil ficou realmente um país parado, com falta de crescimento do PIB, enfim, inflação crescendo, é um conjunto de problemas. Isso que a gente não está falando de pandemia, que quando traz para a saúde, aí a vergonha é maior ainda. Sim, eu quero dizer que esse problema do governo Bolsonaro inicia logo depois que ele toma posse. Não é uma questão vinculada à pandemia. Sim. A pandemia chega em 2020, mas já 2019 é um ano negativo para o Brasil. Agora, um ano, numa avaliação quadrienal de um governo, já é um tempo interessante para você dar uma avaliação. E outra coisa que a gente lembra, e também eu gosto de destacar, que a partir que Bolsonaro tomou posse, o real, depois de alguns meses, foi se desvalorizando no euro e no dólar. E nunca mais voltou. Não. Então, quer dizer, os próprios mercados financeiros que confiaram no Bolsonaro na hora das eleições, quando ele tomou posse, desconfiaram nele. Tiraram uma confiança. E isso, olha, realmente é um indicador, a meu ver, eu acho, na minha opinião, muito expressivo de um governo
que realmente não consegui cumprir nada. Não O que consegui. difere do modelo que ele tem como exemplo do presidente Donald Trump, que ajudou os Estados Unidos a alavancar, pelo menos na economia, geração de emprego, entre tantas outras coisas. Se era um modelo a seguir, como o próprio presidente Bolsonaro sempre declara, não fez o trabalho de casa direito, né? Essa é outra questão, porque Bolsonaro sempre declarou que ele tem como sua referência Donald Trump. Mas Donald Trump, talvez, não sabia que o Bolsonaro que tinha esse fã aqui tinha este fã, na América ou do pelo Sul. menos não considerava este fã como o seu grande aliado. Eu sempre costumo dizer, não é tanto piada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que sempre, a cada vez, fala que ele estudou na escola de Chicago, com as grandes economistas, Milton Friedman, prêmio Nobel, assim, eu sempre costumo dizer, mas será que a escola estava aberta quando ele fez a matrícula? Porque não estamos conseguindo ver. Ou então, mesmo se a gente ele se não coloca, está aplicando aqui o que ele aprendeu. mesmo se a gente se coloca numa lógica neoliberal, não estamos conseguindo ver nada de interessante, mesmo se colocando numa lógica neoliberal. Então, a meu ver, a avaliação do governo é negativa, mas eu falo além do que eu penso, da minha ideologia, realmente é uma avaliação negativa. Negativo. Professor, eu vou pedir mais um intervalo. Cena Pública vai parar rapidinho. Eu aproveito para te lembrar que nós agora estamos em novo dia e horário. É todas as quartas-feiras, às 10 da noite, tem horário alternativo no domingo, às 4 da tarde. Volto daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossa transmissão nas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Hoje eu recebo aqui no estúdio o professor da Universidade Federal do Ceará e estudioso do populismo, Fábio Gentili. Professor, a gente se despediu agora há pouco de um pensador que meio que chancelou toda essa questão aí do negacionismo, que foi o professor Olavo de Carvalho, guru do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele acabou que incitou muitas teorias na população brasileira e que pegou, de certa forma, né? Como é que se explica isso? Sim, esse é um tema muito interessante. Já que a gente introduziu o governo Bolsonaro, acho que realmente conseguimos ter um discurso bem coerente. Iniciamos com dizer o que é negacionismo. A gente depois falou um pouco sobre como o bolsonarismo se coloca dentro desta onda negacionista. Você agora coloca uma questão importantíssima: o papel de Olavo de Carvalho. Então, eu tenho muita dificuldade a dizer, a pensar Olavo de Carvalho como um intelectual de direita. Por quê? Porque, por ser um pesquisador do fascismo e da direita, eu, de uma certa forma, tenho respeito pela cultura da direita. Porque a cultura da direita, conservadora, também teve importantes intelectuais. É só pensar no fascismo italiano, por exemplo. E também em outros intelectuais que se colocaram dentro da direita conservadora. Agora, me parece que Olavo de Carvalho não é uma figura realmente de intelectual de direita. A direita brasileira teve já bons intelectuais, grandes intelectuais. Falo de 100 anos atrás, grandes intelectuais que realmente representaram uma tradição conservadora. Por exemplo, na era Vargas, você tem grandes intelectuais que estão assim estão apoiando o governo Vargas. Já a ditadura militar não tem grandes figuras. Tem alguns economistas, mas não tem grandes figuras apoiando a ditadura militar.
Olavo de Carvalho, a meu ver, não é um intelectual de direita, não é um pensador de direita. Mas teve papel de tal. Foi apresentado assim porque precisa ter um pensador de referência e foi apresentado como um intelectual de direita. Nas obras que ele apresenta, que ele escreve, ele mistura alguns conceitos pega, quase copia, elabora de forma grosseira conceitos de alguns grandes intelectuais da direita extrema, radical, europeia, por exemplo, e norte-americana. bem defasados também. Porque o conceito de terraplanista, por exemplo, não tem como negar que a Terra é redonda. A gente tem estações espaciais, a NASA trabalha isso há anos. Qualquer pessoa que conhece um pouco da ciência não poderia negar que a Terra é de fato redonda. Isso chega a ser jocoso. E mesmo assim, existe uma forte corrente cabeçada ali pelo professor Olavo de Carvalho também. Não dá para explicar isso. Eu vou tentar de explicar qual pode ser uma interpretação. A interpretação é justamente como a gente tentou de argumentar no bloco anterior. É um jeito, é uma estratégia quase de provocação, fundamentada naquele que é a anti-ciência, aquele que se fala anti-intelectualismo, argumentando que o mundo científico e acadêmico, no Brasil e também fora do Brasil, foram hegemonizados pela esquerda. Esse é o argumento. Então, o negacionismo se alimenta desse argumento para dizer: não importa a questão se realmente a ciência a Terra é plana ou é redonda, mas o que importa é a disputa dos argumentos. Vamos deixar de lado. É tudo político, no fim das contas. Então, é uma estratégia ideológico-política que também se ampara por um discurso, uma teoria discursiva, existem estudos sobre isso, e que consegue realmente mobilizar muitas massas de pessoas. Então, a questão não é mais... Se você já faz a pessoa parar para pensar, você já conseguiu parte do objetivo aí, né? O que é que o senhor explica, por exemplo, a classe médica negar a eficácia da vacina contra a Covid-19? É outra coisa que eu me pergunto. Porque são cientistas. Aqui a gente entra num campo... Eu não sou um especialista desse campo. Aqui tento de dar uma explicação, embora acho que realmente precisaria de um especialista do setor. É claro que nós estamos diante uma pandemia que realmente é algo que a gente não conheceu nos últimos 100 anos, quase, mais ou menos. Então, isso gera, sem dúvida, um problema de conhecimento do vírus, como funciona, como pensar uma vacina, isso sem dúvida, se isso é eficaz ou não. Aqui você tem um posicionamento científico. A ciência não a ciência não nós precisamos de ciência, mas a ciência também não é certa. Quer dizer, a ciência nasceu com uma raiz mitológica. Nasceu da mitologia e se tornou ciência. Então, a ciência não tem uma raiz certa. Mas nós precisamos de certezas. Agora... Ela não é exata. Não é exata. Porém, nós precisamos de algo que realmente dá para nós um caminho. Então, a ciência nos últimos anos se faz por movimentos científicos. Não se faz mais por paradigmas.
se faz por movimentos científicos, porque estamos numa época daquela que se pode falar de relativismo científico. Então, isso marca o debate científico. Então, agora, é claro que ter um posicionamento muito radical desses médicos que negam, negacionistas, dentro da ciência, claro que é uma postura que não tem, digamos assim, um compromisso com a ética, com aquele que pode ser um debate científico, porque você pode ter argumentos diferentes sobre a vacina, os efeitos, a própria Covid, pode ter argumentos diferentes. E você tem virologistas que estão tendo argumentos diferentes. Isso faz parte do movimento da ciência. Agora, o negacionismo dentro da medicina, da ciência médica, isso realmente é algo que eu tenho também muita dificuldade a explicar e tentar entender quais seriam os argumentos que estes médicos têm para negar. Porque tem gente, eu não estou falando de médico, aqui tem gente que acredita, inclusive, que a pandemia não existe, que a Covid não existe, ou se existe é um vírus que foi criado aí propositalmente. São muitas teorias, vou tentar lembrar de uma aqui, um vírus criado para enriquecer a indústria farmacêutica, o que não faz muito sentido, ou faz, enfim, mas é absurdo. Aqui você toca uma questão muito importante. E voltamos àquele discurso sobre o negacionismo, a teoria do complô. Sim. O complotismo, que inclusive é um argumento muito importante naquele que seria, entre aspas, o olavismo bolsonarista. A teoria do complotismo. Essa é uma teoria que, inclusive, é antiguíssima, porque você tem a teoria do complô já dentro do pensamento cristão e depois católico. Voltando à questão dos judeus na história. Depois, os judeus são estigmatizados como aquele que está articulando um complô mundial. E você tem falsos históricos produzidos a partir deste preconceito, desta teoria do complô contra desse complô organizado pelos judeus. Agora, isso é retomado nas redes sociais e você sabe que tem movimentos complotistas que alimentam as teorias complotistas e que apoiaram a eleição de Trump nos Estados Unidos, e tem movimentos aqui no Brasil, nas redes, que apoiaram o Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro. Então, o complotismo é uma teoria que é enraizada na história da humanidade, que inclusive é um poderoso aglutinador, realmente, de massas, trabalha muito com a psicologia das massas, tanto que está vinculado à psicologia das massas naquela época que tiveram as primeiras teorias sobre as multidões e as massas. Estamos na segunda metade do 1800. Então, isso sem dúvida é importante e isso ajuda a explicar hoje, eu acho, a teoria do complotismo. Existe um complô mundial organizado pelas produtoras de vacinas, pela China, e todas as vezes se encontra um inimigo que a teoria complotista utiliza para dizer, então, esse cara é o inimigo, é o cara que colocou, que jogou a vacina no mundo, vai então com ataque à China. E aí as pessoas acreditam nisso. Para fazer um exemplo, existe um panfleto que foi traduzido no Brasil por um intelectual cearense, inclusive integralista na década de 30, Gustavo Barroso, foi um dos líderes do integralismo fascista no Brasil. Ele traduziu
uma obra que foi um panfleto. Este panfleto foi pensado pela polizia da Rússia em 1905, polizia zarista na Rússia. E foi pensado para indicar os judeus como aqueles que estavam organizando um complô contra o mundo, apresentando então, esse se chama Os Protocolos dos Sábios Ancianos de Sion. É um fake histórico. Entramos na questão do fake. É um clamoroso fake histórico que é utilizado depois por todos os movimentos de direita na Europa, a partir da Primeira Guerra Mundial, traduzido em vários idiomas, na Itália fascista, na Alemanha nazista, no Brasil, pelos integralistas, se torna um documento, como costuma falar um grande historiador alemão, um documento para justificar o genocídio. E lá o judeu é apresentado, por um lado, como banqueiro, imagine um pouco, a serviço do capitalismo, e por outro lado, também como contra o capitalismo. É uma coisa, é o contrário dela. E milhões de pessoas acreditam naquele documento. E se torna verdade, infelizmente. Se torna verdade, inclusive verdade oficial dos estados, fascista e nazista, no caso. Professor, antes de encerrar, eu tenho que lhe perguntar isso, afinal de contas, o senhor é estudioso do movimento. O governo Bolsonaro, ele é fascista ou populista, na sua opinião? A meu ver, é populista com traços de fascismo. Como é que isso funciona? Porque o populismo, ele esvazia democracias pela via eleitoral. E uma vez que ele chega no poder, continua alimentando o discurso populista, se vitimiza, mesmo estando no poder, mesmo governando, fala que ele não consegue governar porque os outros não deixam, a oposição não deixa, então se vitimiza. Porém, ele não golpeia a democracia para fora. Enquanto o fascismo, ele golpeia a democracia para fora. Então, acaba com o Estado liberal democrático, coloca e mete a ditadura. O populismo fica dentro desse processo, dentro da crise da democracia, se apresenta pela via eleitoral até, digamos assim, ganha um consenso de massa. E tem um problema fundamental, a meu ver. Enquanto o populismo contemporâneo, sem dúvida, apresenta elementos fascistas, por exemplo, manipulação da mídia, criação de uma ideologia fundamentada no fake, no complô, são todas coisas que a gente já vê com o fascismo, assim. Mas tem um problema fundamental, o populismo atual não tem um projeto de Estado. O fascismo era um projeto de Estado. O populismo atual, ele se atrela e se vincula a uma onda neoliberal de desmonte do Estado. Aqui, a meu ver, tem uma diferença importante. Por isso que eu costumo dizer que estamos diante formas de populismo com traços fascistas, mas que seria inadequado falar de fascismo propriamente dito. Perfeito. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Claro que eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor Fábio Gentili. Muito obrigado, viu? Sou eu que agradeço a oportunidade de ter ficado aqui com vocês, falando sobre esses assuntos de grande importância. Por favor, volte sempre. Eu aproveito para te lembrar que o Cena Pública agora está em novo dia e horário. É todas as quartas-feiras, às 10 da noite. Tem no domingo também, às 4 da tarde. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.